O tema de hoje, nascimento comum, propósito extraordinário. E o livro que nós vamos utilizar como base para essa live de hoje é o livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6 e 7, diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, ou seja, Príncipe da Paz. Versículo 7. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Então, o profeta Isaías, nesse contexto, ele já profetizava acerca, não somente acerca de Jesus, mas acerca do Messias. Ele profetizava acerca de 700, 730, 750 anos antes desse nascimento. Mas ele usa aqui algo que eu já mencionei em algumas mensagens. Ele usa aqui 3 tempos verbais para mencionar algo, né? Ele diz assim: afinal, um menino nos nasceu. Olha, né, o verbo nascer no passado, nasceu. E aí ele continua: um filho nos foi concedido, também no passado. E o governo está. Agora ele usa o tempo presente sobre os seus ombros. E ele será chamado. E agora ele usa o tempo futuro para mencionar de uma mesma pessoa, mostrando que Deus é atemporal, que Deus não respeita o nosso cronos, né? O nosso tempo que nós contamos aqui no relógio. O tempo, ele é uma unidade de medida para nos auxiliar na contagem dos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas e por aí afora. Mas ele não é aquilo que Deus estabelece como algo para contagem do seu tempo, o Kairos. Então, Jesus, ele já estava lá no passado, antes de Isaías, e ele está no momento de Isaías, em que ele diz, o governo está sobre os seus ombros, e ele coloca que o seu nome será. Então, passado, presente e futuro se fundem, né? Se juntam num mesmo propósito, numa mesma pessoa, mostrando que Deus é atemporal. Ele está tanto no futuro, quanto está no passado e quanto está no presente. E aí, para falar desse nascimento comum, nós precisamos também falar da concepção. Nós precisamos mencionar e mostrar que houve uma concepção. Aí eu não posso misturar, eu não posso colocar tudo no mesmo balaio, porque são coisas distintas. Nascimento e concepção são coisas distintas. Entenda isso. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35, diz assim: então perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Então, eu entendo aqui que a concepção foi algo sobrenatural. A concepção não foi algo que eu e você conhecemos humanamente. Não, a concepção foi algo sobrenatural. Não havia a mínima possibilidade, pelo fato de Maria estar desposada, ou seja, confirmada como noiva de José. Dessa forma, ela mesma diz: como se dará isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Ou seja, ela nunca teve contato físico, contato carnal com homem algum. E como então ela engravidaria? Dado pelo fato de que um homem
e uma mulher precisam se relacionar para que essa mulher fique grávida e assim nasça uma criança, menino ou menina. Dessa forma, Maria, conhecendo esse processo natural, ela considera isso uma forma impossível. Mas aí o anjo esclarece para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Dessa forma, essa mulher, Maria, ela é envolvida pelo Espírito Santo e ali a concepção foi algo sobrenatural. A concepção foi algo sobrenatural, vinda de Deus para Maria. Porque Maria não podia ter contato com um homem, porque se ela tivesse contato com um homem, ela receberia a herança pecaminosa de Adão, né? O pecado original. Dessa forma, Jesus também estaria enquadrado no capítulo 3, versículo 23 do livro de Romanos, quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dessa forma, a concepção, ela bloqueou, ela rompeu, houve uma ruptura com essa condição hereditária. Dessa forma, Jesus não herdou o pecado original. Agora, a gestação, ela foi absolutamente natural, comum também. Note aqui no capítulo 2, versículo 5, diz assim: e partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Então, essa mulher, Maria, ela estava grávida. A gestação também foi algo comum, algo natural. Não houve nada de sobrenatural na gestação. Então, Maria, ela estava grávida. E a gravidez, a gestação, foi da mesma forma com que seria com qualquer outra mulher de sua época. Ela foi aqui cumprir uma ordem de César, que dizia que eles precisariam fazer o censo, ou seja, a contagem, alistamento, e eles vão para a cidade de Belém, eles saem de Nazaré, caminham até Belém, na Judéia, para fazer esse alistamento. E aí, considerando isso, ela vai, mesmo estando grávida. Então, a gravidez foi algo normal, perfeitamente normal. Agora, nós entramos naquele nascimento que nós elencamos aqui ser um nascimento comum. Porque nós não queremos diminuir Jesus. Quando eu digo que Jesus teve um nascimento comum, eu não estou querendo diminuir Jesus, eu não estou querendo mostrar... Não, eu só estou querendo dizer que o nascimento de Jesus, ele foi comum. Exatamente como teria sido qualquer outro nascimento naquela época. Inclusive, ele teve um detalhe, assim, que, vamos dizer assim, que foi diferenciado em relação aos outros nascimentos, porque ele estava num lugar incomum. Acompanhe comigo. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. Presta atenção. E ela deu à luz, Maria, deu à luz o seu primogênito, o primeiro. Envolveu-o com tiras de pano, que era comum naquela época, e o colocou sobre uma manjedoura, que não era comum. Né? A manjedoura era um lugar onde os animais faziam suas refeições, ou seja, um lugar onde eles colocavam alimento para alimentar os animais. E aí, Jesus foi colocado nessa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Então Jesus nasce de uma forma comum, até aquém do que seria considerado naquela época. Mas era algo, foi de uma forma comum. O parto foi normal, Jesus nasceu, foi envolvido em tiras de pano, e aí essas tiras de pano protegiam ele tanto das coisas que estavam à sua volta, quanto também do frio. E aí, colocaram Jesus ali e colocaram ele numa manjedoura. Note, um nascimento absolutamente comum. Não teve nada de extraordinário, nada de sobrenatural. Não aconteceu nenhum evento que pudesse justificar. Olha, o nascimento de Jesus foi algo... Não foi. O nascimento de Jesus cumpriu literalmente, ipsis lipsis,
aquilo que estava proposto para qualquer criança. Aliás, né, como eu falei anteriormente, ele ficou um pouco aquém, porque as instalações não estavam condizentes com esse momento, né, do nascimento. Eles nasceram num estábulo, numa manjedoura, foi colocado, onde os animais faziam suas refeições. Então o nascimento foi comum. Agora, existe um detalhe para Jesus, que é o segundo ponto do nosso tema. O propósito foi extraordinário. O propósito não foi comum. O propósito de Jesus não foi comum. A concepção foi extraordinária, foi através do Espírito Santo, nunca jamais visto. A gestação foi natural, comum, exatamente como qualquer outra. O nascimento comum, como qualquer outro, considerando que foi aquém do que diz respeito às instalações, né, para um nascimento, mas foi comum, teve nada de extraordinário. Agora, o propósito, a gente precisa concordar. O propósito foi extraordinário. Acompanha comigo, por favor. Eu vou colocar para você aqui, livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21. E aqui nós temos o propósito para o qual Jesus veio a essa terra. Jesus não veio para nos dar casa, Jesus não veio para nos dar riquezas, Jesus não veio para nos dar um bom salário, Jesus não veio para nos fazer viver uma vida abundante nessa terra, e tudo isso que eu estou falando para você é extremamente necessário e lícito. Não é pecado se você tem uma casa de praia, se você tem uma casa linda e maravilhosa, confortável, se você tem um carro do ano, isso não é pecado, não é ilícito, mas eu preciso entender que o propósito extraordinário de Jesus não foi nos dar riquezas, não foi nos dar conforto, não foi nos estabelecer abundância nesse plano terrestre, mas ele veio com um propósito extraordinário, e está registrado aqui no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, foi para esse propósito, com esse propósito, que Jesus veio a essa terra. Tirar, livrar, salvar o homem de seus pecados. Então Jesus, ele teve uma concepção sobrenatural, ele teve uma gestação comum, um nascimento comum, mas o propósito foi extraordinário. O propósito foi alcançar a minha vida e a tua vida. O propósito foi perdoar os meus pecados e os seus pecados. O propósito foi alcançar a mim e a você e nos conceder a vida eterna. Algo que eu e você não conseguíamos. Então esse propósito extraordinário, ele se manifesta todos os dias em que eu e você reconhecemos em nosso coração a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. No mês de dezembro, é comum, não por motivos históricos, né? Mas é muito comum. E aí nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, né? Não por motivos históricos. Mas existem teólogos, arqueólogos, historiadores que consideram outra data para o nascimento de Jesus. Eles consideram, por questões ali, né, históricas, e aí eles vão dar os seus parâmetros. Esse detalhe que nós falamos, que Maria envolve Jesus com pano, tiras de pano, é um detalhe que eles levam em consideração para dizer que a data provável do nascimento de Jesus não tenha sido em dezembro, mas sim no mês de maio ou no mês de junho. E aí eu coloco para mim, algo para mim e para você. Esse detalhe, ainda que seja importante para uma sala de aula, né, onde nós estudamos e aí procuramos, esse detalhe aqui para nós ele não é tão importante. O que é mais importante? É quando nós permitimos que Jesus venha nascer no nosso coração. Então, você que está ouvindo essa mensagem, que não tem Jesus no seu coração, não importa se ele nasceu em dezembro, maio, junho, isso é um detalhe. Mas ele importa que ele
esteja nascendo no seu coração. E nascer no nosso coração significa ser um pequeno Cristo, ser um cristão. E ser um cristão não é apenas ser seguidor de Cristo. Nós falamos isso lá, 2 ou 3 lives passadas, quando nós falamos o que é ser cristão. Quando em Atos dos Apóstolos, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, não era porque eles carregavam uma Bíblia grande, não era porque eles tinham uma roupa bonita de crente, não, mas é porque eles faziam aquilo que Cristo fazia. Eles seguiam a Cristo nas suas práticas. Eles seguiam a Cristo naquilo que Cristo fazia. E aí, eu e você, quando permitimos que Jesus nasça no nosso coração, nós estamos dizendo que somos cristãos. E aí, consequentemente, nós vamos não somente segui-lo, mas vamos fazer aquilo que ele fazia. Amar como ele amou, perdoar como ele nos perdoou. Sabe? Fazer aquilo que Cristo fazia. Que nesse Natal, ou em qualquer outro Natal que você possa viver, você possa entender que o nascimento de Jesus foi comum. Foi comum. E eu volto a dizer, eu não estou querendo diminuir Jesus quando falo que foi comum. Ele nasceu numa manjedoura, ou num estábulo e colocado numa manjedoura, e em seguida foi enrolado em tiras de pano. Tudo foi absolutamente comum. Agora, o propósito de Jesus, quando vem nessa terra, isso sim foi extraordinário. Ele veio para salvar. Quando João viu Jesus passando, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o propósito extraordinário de Jesus. Para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Esse é o propósito extraordinário de Jesus. Nos perdoar os nossos pecados. Que você, nesse período, você possa não somente refletir sobre esse perdão que te alcançou, mas que você possa anunciar esse perdão, esse propósito, que é perdoar os pecados, os nossos pecados. Você possa anunciar esse Jesus que perdoa pecados para outras pessoas que precisam ouvir. E aí a gente vai entender esse propósito. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Que o Senhor Jesus te abrace de uma forma tremenda, que você sinta nessa época do ano, ou em qualquer época do ano que você for viver, que você possa sentir o perdão de Deus te alcançando, e que você possa, em todos os momentos da sua vida, ser um instrumento na mão do Senhor, para mostrar esse perdão a outras pessoas. Que nesse período de Natal, nós, ainda que venhamos trocar presentes, nós venhamos, acima de tudo, relembrar daquele que veio um nascimento comum, mas com um propósito extraordinário. Amém? Deus abençoe a tua vida. Feliz Natal para você e para a sua família. Que você possa passar esse Natal em família, em comunhão com a sua família, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida.